Se a gente conseguisse visualizar apenas por um dia o Brasil, em que todos os brasileiros estivessem vivendo de acordo com a teologia de Jesus, com o espírito do Evangelho de Jesus, do Sermão do Monte, por exemplo, do amar ao próximo como a si mesmo, que é um reflexo também da teologia do Antigo Testamento sobre os 10 mandamentos. Assista essa série em busca de uma teologia de transformação para o Brasil e inscreva-se no meu canal. E quando a gente pensa, então, como é que seria praticar essa ética de Cristo que foi proclamada nos Evangelhos? A gente precisa, como eu tenho feito nessa série, estabelecer um eixo de referência com padrões correspondentes e com aplicações práticas para o nosso dia a dia. E nesse sentido também, então, os valores têm refletido nessa série o próprio desenvolvimento econômico, a paz social, a justiça pública. E nesse último vídeo nós falamos sobre retidão nacional. E na verdade nós estamos falando da aplicação da paz, da justiça, quando a gente olha para a criminalidade no Brasil, quando a gente pensa nos crimes juvenis, nos crimes violentos, nas prisões e punições, quando a gente pensa na própria educação, no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, o que esses valores de justiça, paz, valores do reino de Cristo e retidão têm a ver com a nossa educação? O que tem a ver com o nosso comportamento em relação à família, em relação ao aborto, ao uso de drogas, álcool? Nós temos falado também as implicações desses valores do reino de Cristo para a cultura, para as religiões populares, para a televisão, para a internet, para os filmes, para o lazer, para o nosso envolvimento com questões pessoais e com questões cívicas também. A confiança nossa diante da política, o cinismo que nós temos diante da política. Então, através da ética cristã, as pessoas, homens e mulheres, recebem então a possibilidade na sua consciência de se tornar verdadeiramente seres humanos. Através especialmente da humanidade de Jesus, nós podemos encontrar padrões, valores de uma existência e sermos melhores do que meros animais irracionais que apenas vivem de um dia para outro, reduzidos a simplesmente os instintos mais básicos. Então, essa sociedade civil, esse país em que nós vivemos, precisa estar baseado em éticas, em valores, em princípios normativos, e não simplesmente em emoções, em desejos ou sentimentos ensimesmados de grupos ou até mesmo de partidos políticos. O papel da moralidade judaico-cristã, então especialmente você vê no Sermão do Monte, no amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, é indispensável na própria existência de sucesso, de progresso para a humanidade. Então, todas as atividades políticas, sociais, econômicas, tecnológicas de uma sociedade precisam refletir essa moralidade divina, para que as pessoas realmente possam desfrutar de uma vida abundante, de pessoas que foram criadas por esse Criador, mas que simplesmente não querem viver como animais irracionais, como animais predadores, mas permitem que os próprios valores de Deus, que ajudem a gente a diferenciar o certo e o errado, o justo do injusto, estejam marcando as nossas decisões no dia a dia. Portanto, então, assim, um país que esteja refletindo valores do reino de Jesus Cristo. A ligação entre valores e progresso é decisiva para o futuro da nossa humanidade. A gente sabe isso. Governos, legislação, quando a educação e a sociedade, elas manifestam valores de justiça e retidão, isso acaba sendo um ambiente em que a gente possa progredir mais feliz, mais leve, mais saudável, numa sociedade melhor. Aquilo que a Bíblia chama do shalom de Deus, uma sociedade próspera. Não pode haver desenvolvimento sustentável fora do vínculo, desse círculo civilizatório de moralidade, de ética, baseado no amor a Deus, no amor ao próximo. E para concluir essa série, então, eu só queria relembrar que todos nós somos convidados, então, a manifestar os valores do reino de Cristo através da suficiência econômica, da paz, da justiça, da retidão. Esses são valores importantes, mas não podem ser vistos de forma independente, emancipados. Eles são interdependentes. Devemos trabalhar todos juntos. A restauração de todas as coisas, a criação é um valor do reino. Quando a gente pensa naquilo que o final do Novo Testamento fala, no livro de Apocalipse, de um novo céu, de uma nova terra, em que todas as coisas serão restauradas. Nós temos uma visão que não é distópica, parecida com esses filmes de zumbis, mas nós temos uma visão de um grande finale, de um the end, em que o reino de Deus é estabelecido em toda a terra, que acabará com o mal, acabará com a injustiça, não haverá mais opressão, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima. A nossa função, o nosso trabalho, o nosso engajamento é justamente essa distância entre o ideal que nós temos do reino
e a realidade em que vivemos. Essa discrepância, então, é a arena de engajamento de cada um de nós. Eu tenho, durante essa série, pensado de forma prática, de forma pragmática em estabelecer valores. Eu propus para vocês alguns padrões baseados na Bíblia, em que a gente também precisa determinar a realidade, a condição atual e a distância que existe entre a realidade desse valor bíblico, dessa proposta bíblica. Isso não deve causar frustração meramente em nós, ou simplesmente reclamação, ou simplesmente angústia, mas deve nos levar a identificar necessidades, a realizar análises de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, a desenvolver planos de ação claros, com estratégias mensuráveis, realistas, e a executar, avaliar, e a orar por isso, e a progredir no sucesso, para que a gente possa ter um mundo melhor, um país melhor, para que a gente diminua então essa distância entre o real que vivemos e o ideal do reino de Cristo, o ideal da teologia bíblica. E cada passo que a gente vai dando no dia a dia, mesmo que sejam passos pequenos, na nossa vida pessoal, profissional, ministerial, na nossa comunidade religiosa, no nosso estado, no nosso país, a gente vai levar a uma transformação que pode afetar e abençoar a vida de muitas pessoas. Então, por essa razão, todas as atividades nossas no dia a dia precisam estar baseadas e deveriam estar baseadas nessa ética de Jesus Cristo, na vida de Jesus, na humanidade de Jesus Cristo, na humanidade que ele mostra no Evangelho e no estabelecimento de um reino de graça, de amor, de misericórdia, de solidariedade, de justiça, de retidão, um reino baseado no amor de Deus. E assim, portanto, somos chamados a viver esse Evangelho nos dias de hoje e a buscar então uma teologia de transformação para o nosso país, sabendo que a graça e a misericórdia de Deus estão sobre cada um de nós.